E eu creio que essa palavra de hoje, ela vem com o propósito de nos motivar a nos erguermos, nos levantarmos um pouco mais na presença de Deus, para estarmos diante dele. Há uma profecia em Oséias que diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Diga comigo: viveremos diante dele. Porque na verdade esse é o propósito do Pai. Obrigado, irmão. Esse é o propósito do Senhor, que você e eu vivamos diante dele. Quem é que não está diante de Deus? Já que ele é onipresente, já que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não está diante de Deus quem está morto. O salmista Davi disse: como é que o morto louva o Senhor? Como se louva Deus na cova? Então é importante que estejamos diante de Deus da maneira como Ele nos chama para estarmos, vivos. Então, depois de 2 dias nos levantará. Essa é uma profecia que se refere aos 2 milênios, né? Aos 2000 anos. Ao 3º dia, o 3º milênio, nos revigorará e viveremos diante dele. E isso é uma referência ao arrebatamento, quando nós seremos arrebatados para viver diante do Senhor 1000 anos. 1000 anos. E depois de 1000 anos, aí então nós teremos o resto, eu não sei se pode colocar resto, da eternidade com Deus. Eu posso ouvir um aleluia? Você pode mensurar o que é isso? Você pode imaginar o que seja viver diante de Deus, na presença dele, durante toda a eternidade? Mas a Bíblia não diz assim, tipo especificamente: eu vou reinar na terra durante 1000 anos, porque eu quero fazer isso, isso e isso. Eu não vejo a Bíblia especificando, mas eu creio que nós somos, até um certo ponto, nós temos liberdade, até um certo limite, de conjecturar coisas, pensar coisas, imaginar coisas. E eu acredito, no fundo, que o propósito de reinarmos com Cristo durante 1000 anos nessa terra, é para que o Senhor dê uma resposta à queda do homem. É para que ele dê uma resposta ao próprio Lúcifer. Porque o Senhor fez o homem com um propósito, e o homem caiu, interrompeu-se um propósito de Deus. E Deus então, durante 1000 anos, vai mostrar que o propósito que ele tinha para com o homem, ele vai cumprir. O homem vai viver nessa terra como Adão deveria ter vivido. Posso ouvir amém? Amém. Então você é candidato fortíssimo para participar desse reinado durante 1000 anos. É possível viver nessa terra sem pecar. É possível viver nessa terra glorificando a Deus, sem ser contaminado e sem perder o foco, sem perder o alvo, sem pecar. O Senhor vai provar para a humanidade, para principados e potestades, que isso é possível. E você será uma resposta que Deus vai usar para dar como argumento aos principados e potestades. Amém, irmãos? Então é grande a responsabilidade. Estava faltando o grito aqui do Elton. O homem anda muito lá para Floriano. Vamos lá. Marcos capítulo 12, versículo 18 em diante, fala da ressurreição de todos os mortos. Então se aproximaram dele alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, e lhe perguntaram dizendo: mestre, Moisés nos ensinou, Moisés deixou escrito que se morrer alguém deixando mulher sem deixar filhos, o irmão dele case com a mulher e suscite descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. E da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 por esposa a tiveram. Respondeu-lhes Jesus: porventura não errais vós, em razão de não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos nos céus.
Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro. Como é que se conclui um texto dizendo assim, estais em grande erro? Por isso que vocês erram bastante. Queridos, Jesus aqui fala de tantas coisas que eu gostaria de mencionar nesse texto. Eu queria só destacar o do quanto o Senhor dá importância ao conhecimento das Escrituras Sagradas. O Senhor vai dizer que nós erramos por não conhecermos as Escrituras, nem o poder de Deus que existe nas Escrituras Sagradas. O profeta disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus morre, é destruído por falta do conhecimento. Que conhecimento é esse, pastor? Conhecimento intelectual, conhecimento de estatísticas, conhecimento de informações históricas. Eu vou dizer uma coisa para você. O texto conclui dizendo: porque rejeitaste o meu conhecimento, também eu rejeito vocês, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Qual o verdadeiro conhecimento que um sacerdote deve ter? Conhecimento de Deus. Então, quando o Senhor Jesus fala: vocês erram por não conhecer, e quando Deus vem dizendo: o meu povo perece por não conhecer, esse conhecimento está se referindo ao conhecimento das Escrituras Sagradas, e o conhecimento de Deus, do Deus das Escrituras Sagradas. Eu posso ouvir um amém? Então, se existe um clamor, um anseio da parte de Deus para cada um de nós, é o clamor para que conheçamos a sua palavra, para que conheçamos as Escrituras Sagradas, porque uma vez conhecendo a verdade, ela nos libertará. Então, aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, que vamos falar, que possa vir como verdade de Deus, para trazer liberdade, libertação para a nossa vida, amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar da tua palavra. Eu me escondo atrás da tua cruz nesse momento, reconhecendo a minha falibilidade, a minha falta de conhecimentos, os meus limites, do quanto dependo do Senhor neste momento, para que o Senhor venha me inspirar. E eu não quero falar apenas aquilo que eu meditei, apenas aquilo que eu me preparei para falar. Eu quero falar aquilo que está no coração do Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Me ajude, Senhor, no nome de Jesus, e que cada um de nós possamos receber a tua palavra com o coração aberto, alma dilatada, e disposto, Senhor, a obedecer aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluias. Esse texto fala de 3 coisas, pelo menos, e eu queria compartilhar com os irmãos isso. Esse texto fala de morte, fala de vida, fala de morte, fala de ressurreição. Diga comigo: vida, morte e ressurreição. Os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, tentaram pegar Jesus em alguma falha. Então eles vão contar a história de uma mulher que se casou e precisava dar honra para o marido, uma descendência. Aquele marido que casa primeiro, ele tem um privilégio de ter a honra da descendência. Isso aqui no contexto judaico. Ela morre, ou melhor, ele morre, o primeiro marido morre, e a mulher precisa honrar o marido. Então vem o segundo, o penúltimo, ou o segundo mais velho, e toma a mulher como esposa, porque ele precisa dar uma descendência para o seu irmão. Você vê que nesse contexto, todos os irmãos que têm que tomar essa mulher como esposa, eles já vão saindo de cena. O seu nome já começa a ir de água abaixo, como diz, na expressão nordestina. Imagina o desafio de um irmão que tem que tomar uma mulher simplesmente para suscitar descendência ao seu irmão mais velho, honrando o seu irmão. E ele fica sem descendência? É assim que acontece. Mas era lei. Deus deixou determinado que fosse assim. É tanto que, se você já leu o Velho Testamento, você vai encontrar um texto onde um irmão teve que
assumir a esposa viúva, para dar semente, para dar descendência para o seu irmão mais velho, e ele birrou, e ele não fazia. E no momento em que ele deveria honrar o seu irmão, dando descendência para ele, ele fazia um jeito da semente não ovular. E aí Deus o castigou por causa, né, desse coração maligno que ele tinha. Ele tinha que dar honra para o seu irmão. Essa era a lei. Então, eu creio que todo irmão mais velho que casava nesse tempo, ele recebia assim, uma enxurrada de intercessão dos seus irmãos mais novos. Tudo que o irmão mais novo não queria, que o irmão mais velho morresse, para não correr o risco dele ter que assumir o peso da responsabilidade do outro irmão. Então, ser irmão mais velho tinha vários privilégios. Um era esse: receber honras e orações e intercessões dos irmãos que não queriam que ele morresse. Uma outra honra era ter aí a graça da primogenitura, o que você vai ver lá em Esaú, que abandona e é castigado por isso. Então, aquilo que Deus estabeleceu com um propósito. Ele estabeleceu porque Ele sabe o valor disso. Quem vai questionar isso? Bom, queridos, mas o propósito não é falar do que aconteceu aqui. O propósito é falar dessas 3 mensagens, 3 princípios que nós podemos aprender hoje e meditarmos em relação a esse texto. Vida, morte e ressurreição. Eu quero falar nessa noite sobre a vida plena que Deus tem para cada um de nós. Diga comigo, vida plena. Diga mais forte, vida plena. Existe até um ministério de um pastor amigo nosso. O nome do ministério é Vida Plena. Porque Deus nos chamou para a vida plena. Deus nos chamou para a plenitude de vida nele. Queridos, como é que nós entendemos o nosso propósito de vida? Como disse Rick Warren, estudando aqui o livro Uma Vida com Propósito, nós entendemos que para compreendermos o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus para a nossa vida, precisamos tomar como referência o ponto de partida. E o ponto de partida é o homem, sim ou não? Não, não é. O ponto de partida não é o homem, o ponto de partida é o próprio Deus. Para entendermos qual o propósito que Deus tem para cada um de nós, precisamos conhecer o coração de Deus através das Escrituras Sagradas e entender o que Deus queria com o homem, desde o jardim do Éden. Entender o que Deus sonhava para o homem, quando Ele o coloca no jardim do Éden, lhe dá uma esposa e libera sobre ele uma sentença, uma palavra, um imperativo dizendo: fecundai e enchei toda a terra, porque eu tenho um propósito para vocês. O propósito de Deus era que o homem vivesse diante dele em uma vida plena. Adão tinha uma vida plena diante de Deus. Essa vida plena lhe dava a condição de comungar com Deus. Essa vida plena lhe dava a condição de ouvir a voz de Deus. Essa vida plena lhe dava a condição de entender o coração de Deus, de tal maneira que quando Adão, ele põe nome nos animais e põe nome em todas as coisas, Deus concorda em tudo. Porque Adão, ele tinha comunhão com Deus, ele ouvia o coração de Deus, ele sentiu o pulsar do coração de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus para cada um de nós. Nós nos perdemos no meio do caminho, porque nós pecamos. Adão pecou, Eva pecou, e nós perdemos a vida plena. Segundo o Dr. Scofield, pecar é errar o alvo. Deus nos fez, nos criou e disse: vocês vão para esse alvo. E nós, no meio do caminho, erramos o alvo. Não conseguimos chegar até o final. Não conseguimos manter a vida plena que Deus e para a qual Deus nos criou. Então, queridos, nós precisamos da vida plena. Nós precisamos de sermos levados de volta para essa vida que o Senhor planejou para cada um de nós. Vida plena. O apóstolo Paulo fala sobre estarmos cheios da plenitude de Deus. O que é estarmos cheios da plenitude de Deus? É estarmos na mesma condição em que Adão e Eva viviam antes de pecar. Eles tinham a plenitude de Deus. Tudo que Deus pensava, eles pensavam. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter o quê? A mente de quem? De Cristo. Por quê?
Porque nós precisamos voltar para o plano inicial. Nós precisamos da vida plena. E para que nós vivamos a plenitude da vida de Deus, precisamos entender as 3 fases da vida plena. Diga comigo, 3 fases da vida plena. A primeira fase e o primeiro passo que eu preciso dar para viver a vida plena é o novo nascimento. O novo nascimento. O novo nascimento em Cristo Jesus é o primeiro passo que nós damos para voltar para a vida plena. Jesus fala que o ladrão, referindo-se ao diabo, o ladrão, referindo-se ao diabo, em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas ele, Jesus, veio para que tenhamos vida e tenhamos com abundância. Então, queridos, Jesus veio para nos dar vida e vida com... os irmãos estão pior do que o pregador hoje. Jesus veio para nos dar vida e vida com... abundância. Pergunta para quem está do seu lado, tem vida aí, irmão? Vamos mexer com esse negócio aqui hoje, não dá para ficar desse jeito não. Vida abundante, amém? O Senhor veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Quando começa isso? Quando nós entregamos nossa vida para Jesus e damos o primeiro passo do novo nascimento. Como é que nós vivemos uma vida plena diante de Deus? Nós não vivemos uma vida plena diante de Deus na nossa carne, e também não vivemos só na nossa alma. Nós só temos condições de viver uma vida plena em Deus no Espírito. Você e eu só temos condições de viver uma vida plena se for no Espírito. O apóstolo Paulo disse que na carne e pela carne nós não temos condições de agradar a Deus, porque se vivermos pela carne morreremos, mas se vivermos no Espírito, mortificando as obras da carne, nós viveremos. Só existe condições de viver uma vida plena se for no Espírito. E o homem pecador, o homem natureza adâmica, ele não tem condições de viver no Espírito. Uma vez alguém disse: Jesus, eu vou te seguir até o final da minha vida, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Deixa primeiro enterrar meu pai, porque ele está perto de morrer. E Jesus falou assim: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vem e me segue. O que são os mortos? O que são os mortos, sepultar os mortos? Morte, né, os vivos mortos. Os cadáveres ambulantes. Enterrando cadáveres que não são mais ambulantes, que já morreram, que já não tem mais condições de andar. Porque quem não está vivo no novo nascimento, quem não nasceu de novo, não está vivo diante de Deus, está morto. Que morte é essa? A morte no espírito, desconectado de Deus. Assim como essa aparelhagem aqui, todo esse monumento não tem condições de funcionar se não estiver ligado à energia, assim o ser humano, se o espírito dele não estiver ligado em Deus, ele é apenas um monumento, mas ele não tem vida em si mesmo. E nós só temos condições de receber a vida de Deus quando nós nascemos de novo. Quem já nasceu de novo aí, levante a mão e diz amém. Então você já tem a plenitude da vida de Deus, ou parte dela. Se você já é nascido de novo, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já abriu mão da natureza adâmica e entregou a tua vida para Jesus, então você deu o primeiro passo para viver a vida plena. Agora você é filho, agora você participa, você tem direito na vida que o Senhor preparou para você. Tirando disso, queridos, nós não estamos vivos diante do Senhor. E eu, só para afirmar o que estou falando, vá para Efésios capítulo 2, Efésios, corra lá para Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2 vai dizer qual a nossa condição antes de nascermos de novo. Estou tentado a pregar por etapa, mas eu não vou não, hoje eu vou falar os 3 tópicos, nesses próximos 30 minutos, em nome de Jesus, viu? Efésios 2, do versículo 1 em diante.
Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos vivificou, estando vós mortos. Pronto, falou tudo. Se vivifica aquilo que está morto. Então, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, na condição de natureza adâmica, Ele nos vivificou. Irmão, isso é muito assim, sabe, está muito no campo do subjetivo, do abstrato, porque quantos de nós nascemos de novo, e temos certeza que nascemos de novo, e a gente não consegue lembrar daquele momento. Parece que um raio veio, matou a velha natureza e fez nascer um novo homem. Parece que nada aconteceu. Quantos tem certeza que nasceu de novo, mas que na hora que entregou sua vida para Jesus, parece que nada aconteceu? Ele não viu uma coisa acontecendo, e parece que a coisa, depois que começou a ser gradativa, aos poucos que ele foi sentindo, o novo nascimento, ele acontece não somente quando a pessoa vem aqui e levante a mão. Mas eu não tenho dúvida, a maioria das pessoas que nós fazemos apelo, elas levantam a mão e vêm aqui na frente, não é o momento que ela está nascendo de novo. A maioria dessas pessoas já nasceram de novo lá na sua casa, já nasceram de novo há uma semana atrás, um mês atrás. Naquele momento quando ela fez assim, ó, pim, entendeu. Eita, agora eu entendi. Eu preciso de salvação, eu preciso de Jesus. É nesse momento que ela nasce de novo. Ter coragem de vir aqui na frente é só detalhe. Ela vem aqui, levanta a mão, ela levanta a mão esperando que ia sentir um rebuliço, não sentiu nada, porque o novo nascimento não é sentir, é enxergar, é ver. É de repente você não estava compreendendo, aí no estalar de dedo, de repente você entende, agora eu entendi, eu preciso me converter, eu preciso nascer de novo. Tem gente que nem vem aqui na frente mostrar publicamente, já vai diretamente para o batismo. Não, eu quero me batizar já. Por quê? Porque ela nasceu de novo, no momento, às vezes, quando acordou, teve um sonho, entendeu o plano de salvação, ela disse, não, a partir de agora eu sou crente, a partir de agora eu vou ser crente. Depois é só um detalhe, ela se converte ali, porque é o Espírito Santo que faz isso. Acorda ela, abre os seus olhos. Esse é o novo nascimento. Tem muita gente que passa tempos para entender. Então, o novo nascimento não é sentimento, o novo nascimento é entender, é revelação. Isso é um negócio chamado fé. Fé não é sentimento, fé é certeza. De repente você chegou na igreja, quando você perguntava para você mesmo, será que eu sou salvo? Um ponto de interrogação bem grande, né? Aí você sai do culto, e aí se faz a mesma pergunta, será que eu sou salvo? Sou, agora eu sei que sou. Você não precisa sentir muita coisa, você só precisa entender, ter a revelação, você só precisa enxergar. Jesus falou que é Deus que abre os olhos do entendimento, para que possamos compreender. Quando você entende, você nasce de novo. Pastor, e aquelas pessoas que entendem, não, eu entendo que eu preciso, e não quer, é porque ela não entendeu, não é uma compreensão intelectual, é uma compreensão no espírito. Quando você entende, você já se entrega, porque é impossível alguém ter essa revelação no espírito e ficar neutra. Amém, meus irmãos? É por isso que quando alguém se entrega, chega em casa, a família critica, todo mundo fala mal, e todo mundo cai em cima tentando voltar você para o mundo, e você não tem como voltar mais, não é impossível, não tem como, não me cabe mais naquele lugar, não me cabe mais me prostrando diante de uma imagem de escultura, não cabe mais. Por quê? Porque você nasceu de novo. Mas antigamente, você era como morto, e uma das características, irmãos, do que é morto, dos sinais de alguém que é morto, é o não sentir nada. Trisca no morto, ele não sente nada, não tem consciência. Então quem está morto no mundo é assim, peca e não sente nada. Ele se prostra diante de uma imagem de escultura, para ele realmente se prostrou diante de um Deus, ele não sente nada, ele não sente consciência pesada. Ele pode até ter remorsos, mas entender para lhe levar a um arrependimento, não sente. Mas a partir do momento
que você se converte, que você nasce de novo, teus olhos abrem, aí você passa a inaugurar um novo tempo, que é o segundo passo para a vida plena. Primeiro passo é nascer de novo. Eu creio que todos aqui já nasceram de novo, amém? Isso aqui é chover no molhado. O máximo que eu falar aqui, todo mundo vai dizer, pastor, já estou poliglota, ou já estou teólogo nisso, já sei demais. Mas o segundo passo, queridos, para viver uma vida plena, é o momento do que nós chamamos de salvação no aspecto presente. O primeiro passo da vida plena está no Espírito. O segundo passo está na aspecto presente da salvação, alma. Diga comigo, alma. O segundo passo para vivermos a vida plena em Deus, e eu creio que de todos os passos, esse é o que mais exige de nós, é o passo da alma. É o tempo em que você vive na alma. Porque nós estamos vivendo, embora no Espírito, mas o foco aqui agora é a alma. No Espírito já nascemos de novo, de tal maneira que em relação ao nosso novo nascimento, Jesus falou assim, está consumado, não precisa mais fazer nada, você já nasceu de novo. Mas em relação à nossa alma, sabe o que o apóstolo fala? O apóstolo Paulo, ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Essa é a segunda etapa da vida plena. É o tempo em que nós vivemos hoje. É o tempo do negócio chamado cruz. Diga assim, ai. Cruz é ai, irmãos. Cruz é peso. Cruz é não. Não de novo. Não mais uma vez. Senhor, e só é não para o teu bem, hein? Quando o seu filho quer pegar no fogo, deixa eu pegar, é tão bonitinho, e você diz não, aí ele vem de novo, deixa eu pegar no fogo, deixa eu pegar na brasa, você diz não, deixa eu pegar mais uma vez, não. Quando você diz não, você diz porque você não gosta da criança ou porque você ama? Porque ama, amém? Nesse aspecto presente da salvação, nessa fase da vida plena, que é a segunda fase, querida, eu vou dizer coisa para você. Infelizmente eu tenho que te falar que Deus vai dizer muito mais não para você do que sim. Esse é o tempo do não. Esse é o tempo do basta. Esse é o tempo do para. Esse é o tempo do negue-se a si mesmo. E é a área que mais dói, porque principalmente se tratando do século 21, nós vivemos no tempo do comodismo, conforto, tudo que faz bem para a minha carne, tudo que me engorda, tudo que me traz prazer, é tudo que eu quero, venha, venha, venha. E o Senhor dizendo não, para, basta. Ajuda a abrir ali, gente, por favor. Queridos, essa é a segunda fase da vida plena. A segunda fase da vida plena, nós temos um ponto referencial. Nós temos um alvo para a gente andar. O alvo está em Mateus, corra lá para Mateus, capítulo 5, versículo último. Eu não me canso de falar disso porque o Senhor me chamou para pregar um evangelho prático, de praticidade. O Senhor me chamou para pregar um evangelho simples, o evangelho da cruz, e não dá para abrir mão, várias vezes que estamos pregando, de falar sobre essas coisas, porque eu não creio no evangelho de teorias. Você pode ter 300 diplomas evangélicos, se você não tem vida prática do evangelho, isso não vale nada. Posso ouvir um amém, irmãos? Então, no versículo 48 de Mateus 5, vai dizer o quê? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos. Paulo diz assim, para nós que já somos perfeitos, Paulo alcançou um nível de qualidade em Deus, que ele diz assim, para nós que já somos perfeitos. Então, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Nessa fase da vida plena, nós somos chamados para sermos perfeitos.
Quem já é perfeito, levante a mão, que eu vou te envergonhar aqui, te constranger. Ao mesmo tempo que o apóstolo João disse assim: aquele que diz que não é pecador, aquele que diz que não peca, é mentiroso. Mas vai dizer assim: aquele que vive na prática do pecado, serve a quem? Então, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Nessa fase da vida plena, nós somos desafiados a entender o que é o Evangelho, seguir o Evangelho e colocar em prática. Quando Jesus fala: sede vós, pois perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus, Ele está nos dando uma referência, Ele está nos dando um alvo. Nesse tempo da vida plena, sabe qual é o grande desafio de vocês? Jesus falando: vocês precisam voltar para o estado inicial que Adão e Eva tinham no jardim do Éden. E para que vocês possam voltar para lá, vocês não podem, não devem olhar para o ser humano, porque o ser humano não tem condições, por mais perfeito que possa ser, de lhes dar uma referência, um alvo para vocês caminharem, para vocês voltarem para o ponto inicial, para vocês voltarem para o plano do começo, lá em Adão e Eva. Vocês precisam olhar para Deus e serem perfeitos como Ele é perfeito. Por quê? Porque no propósito inicial Ele fez o homem assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. No pecado o homem caiu, mas para voltarmos para a imagem e semelhança de Deus, precisamos voltar para Deus, precisamos olhar para Deus, precisamos tomar Ele como referência, como alvo da nossa vida, e um dia seremos como Adão e Eva, lá no plano inicial. Agora, irmãos, esse caminho é árduo, esse caminho não é um caminho fácil, não é um caminho, sabe, de porta larga, é um caminho estreito, um caminho de espinhos, um caminho difícil, mas esse é o caminho que o Senhor nos chamou para trilhar. Olha para Deus como alvo, e vamos olhar para Jesus, que nós temos uma grande chance olhando para a vida de Jesus, para os ensinamentos dele, para os passos que ele deu, para então voltarmos para o plano inicial. Nós estamos na segunda fase da vida plena, mas ela ainda não é plena, estamos andando para ela, porque a vida plena ainda tem a terceira fase. Mas para nos ajudarmos a voltarmos para o plano inicial de Deus, nós precisamos olhar para Deus e precisamos olhar para Jesus. Veja o que diz em 1 João 2,7, se eu não me engano. 1 João 2,7. 2,6. Pronto, é isso aí mesmo, bem alto assim, voz de leão. Ele quem? Jesus. Aquele que diz que está em Jesus deve andar como Ele andou. Por que temos que andar como Jesus andou? Jesus falou assim: ó, eu dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Por que temos que andar como Jesus? Por que temos que passar por essa fase da vida plena, essa fase da alma, da transformação da alma? Por quê? Porque temos que voltar para o plano inicial, irmãos. Nós temos que voltar para o plano inicial. Eu falei aqui no início que Deus planejou reinar, Cristo reinar com a igreja durante 1000 anos, para dar uma resposta para principados e potestades. Agora, como é que nós vamos conseguir reinar com Cristo durante 1000 anos? Se nós passarmos por essa fase agora, e honrarmos a Deus nessa fase agora, e formos diligentes nessa fase agora, nós seremos contados com aqueles que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Preste atenção, essa fase é a fase do tratamento de caráter. Essa é a fase, como diz Paulo, Gálatas 4,19, meus filhinhos, ele não estava falando para o povo do mundo, ele estava falando para os crentes da Galácia, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele estava falando para quem? Para crente que tinha nascido de novo, que na primeira fase da vida plena já estava resolvido, mas estavam passando por uma fase difícil, porque os crentes da Galácia eram influenciados pelos judeus de Jerusalém, e eles eram influenciados de tal maneira que eles queriam viver os costumes judaicos
como viviam os judeus em Jerusalém. E Paulo diz: se vocês gentios se converteram pela fé, independente da lei, por que vocês agora querem voltar a viver o tempo da lei? Tudo isso é carne. E eu estou de novo sentindo dor de parte para que Cristo seja formado em vocês. O que Paulo estava falando? Eu preciso que vocês olhem para Cristo e o caráter de Cristo seja formado em vocês. Isso me causa dores, isso me causa desafios grandes, é o que Paulo estava falando. Por quê? Porque a vida do cristão não é olhar simplesmente para os costumes judaicos. A vida do crente de verdade é olhar para Cristo. O Cristo que andou durante essa terra, e todos os passos que Ele deu, vale a pena a gente olhar, aprender e seguir. Só existe esse caminho para voltarmos para o plano inicial. Agora preste atenção: se falharmos nesse tempo da segunda fase da vida plena, nós não reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Por que você acha que o apóstolo Paulo disse que a salvação é pela fé? Você não tem que se esforçar coisa nenhuma. A salvação é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação é graça, não é obras. Mas lá em Apocalipse o próprio Senhor vai dizer assim, ó: o que vencer? Ué, é graça ou é obra? A salvação é graça ou a salvação é obra? Isso é muito claro na Bíblia, irmão. Leia a Bíblia que você vai entender. Para ser salvo e morar eternamente com Deus, é graça. Isso é fé. Você não tem que fazer nada. Mas para você reinar com Cristo durante 1000 anos, você tem que ser vencedor. Por quê? Porque reinar com Cristo é um tempo em que Deus vai dar resposta para principados e potestades. E Deus vai dar resposta através dos vencedores. E o que significa isso, pastor? Deus vai olhar para você e vai olhar para mim e vai dizer para principados e potestades: vocês viveram comigo no céu e pecaram, mas estão aqui os meus filhos que viveram numa terra contaminada pelo pecado e venceram. Você será o argumento de Deus. Todas as vezes que você e eu pecamos, nós quebramos a força de argumento do nosso advogado chamado Jesus. Todas as vezes que nós descemos a cruz, que nós não queremos tomar a nossa cruz, nós estamos perdendo a chance de podermos reinar com Cristo durante 1000 anos. Eu posso começar a inaugurar, viver a vida plena em Deus, todas as vezes que eu digo não para mim mesmo. Preste atenção, irmãos, é mais ou menos assim. Todas as vezes que eu peco, eu começo a perder a vida plena. Todas as vezes que eu peco, sabe, a minha vida começa a ficar chata, é ou não é? Você pode confirmar isso? Se você é crente, você sabe. Quando a gente peca, irmão, a vida muda. A vida é uma beleca. A vida não vale nada. A vida fica pesada, nada flui. Mas todas as vezes que nós vencemos o pecado, parece que a vida vai se manifestando cada vez mais. Quando a gente diz não para o pecado, a gente se fortalece. A gente sente algo aqui dentro. Sabe o que é isso? É Deus falando assim: olha, quanto mais você vencer a você mesmo, quanto mais você vencer o pecado, mais vida eu vou liberar dentro de você. E é dessa vida que você vai precisar para reinar comigo 1000 anos. Então quando você consegue perdoar alguém, você está buscando mais da vida do Senhor sobre você. Quando você não perdoa, você está perdendo a vida plena de Deus. É por isso, irmãos, que a fase mais difícil é essa. Essa é a fase onde nós encontramos sempre cristãos dizendo assim, ó: eu estou no deserto, eu não saio disso, estou sempre caindo no mesmo pecado. É porque não está entendendo que essa é a fase em que nós devemos lutar. Para ser salvo, você não precisa lutar coisa nenhuma. Crianças, esse negócio aí, ele já está quebrando por causa das crianças em cima. Queria pedir para as crianças não subirem, tá bom? Não subam, tá? Preste atenção, irmãos. Aqui, ó. Essa é a fase em que nós devemos abrir mão de nós mesmos, do pecado, do orgulho. Ei, marido e mulher, todas as vezes que nós deixamos o egoísmo entrar em nosso coração e não resolvemos nossos problemas, nós estamos atrasando a vida plena do Senhor para nós. Só somos nós que perdemos. Ei, diga para quem está do seu lado aí: só você que perde. Eu não vou perdoar fulano, eu quero é ver. Ó, ainda faz assim ainda, ó, presta atenção. Só de birra, só para fazer sentir. Quando o fulano está vindo lá para cá, eu faço assim, ó. Eu faço questão de virar as costas, que é para sentir. É você que está perdendo. É você que perde. Todas as vezes que você machuca alguém, a Bíblia diz assim: aquele que machuca seu irmão, aquele que como é que diz?
Não, é aquela frase que diz que é homicida todo aquele que magoou o irmão. Hein? Que mata seu irmão no seu coração. Tipo assim, todas as vezes que eu, por intenção, com malícia, eu firo o meu irmão, eu estou matando ele. A Bíblia diz que eu sou o quê? Homicida. E nenhum homicida herdarão o reino de Deus. Que reino de Deus é esse, irmão? Hein? Reinado durante 1000 anos. Porque eu posso chatear o Jadiel, eu posso matar esse irmão, deixar ele com depressão, do tanto que eu vou pisar no calo dele, e eu posso até ser salvo. É um momento de arrependimento, Senhor, eu me arrependo e tudo, mas eu posso, se isso virar uma prática na minha vida, se eu não resolver esse meu problema com meu irmão, ele vai reinar com Cristo 1000 anos, e eu vou esperar depois de 1000 anos para ressuscitar e ir morar no céu com Deus. Eu não tenho o privilégio. Por quê? Porque para reinar com Cristo durante 1000 anos, isso depende da qualidade de cada um de nós. Cristo não vai levar para reinar na terra quem ainda está em falta. Por isso que quando você se converte, o Senhor já não te leva. Por que a gente se converte, já que o propósito é limpar a terra, nos levar para uma nova cidade? Por que quando a gente se converte, Deus não leva logo para o céu? Se converteu, resolveu o problema? Então vamos salvar logo. Não, o Senhor quer que você e eu vivamos uma vida de tal maneira parecidos com Ele, que sejamos o argumento dEle durante 1000 anos. Então, meu irmão, nessa fase, nessa segunda fase da vida plena, para você e para mim, é o que diz Lucas capítulo 16 e 16. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. Não é salvação não, é o reino de Deus. E cada um tem que arregaçar as mangas, cada um tem que impregnar força para entrar nele. Se você não entender que o teu maior inimigo é teu próprio orgulho, teu próprio coração, você não vai chegar lá. Porque quem não entende que a carne é o maior inimigo, sabe o que acontece? Ninguém pode pisar em mim. Se falar mal de mim, eu vou atrás mesmo, porque eu vou ver, eu vou te ensinar como é que se resolve os problemas. Fala mal de mim, ainda tem gente que diz assim, ó, falou mal da filha do rei. Falou mal do filho do rei. Tá pensando que eu sou o quê? Eu sou filho do rei. Ei, rapaz, baixa a bola. Baixa a bola, porque o rei a quem você está se referindo disse: se for assim, se alguém bater na tua direita, da esquerda, se alguém obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Esse rei que você se orgulha de ser filho dele, disse que você tem que morrer. Ele não disse que você tem que ser rei. Rapaz, eu não vejo Jesus dizendo assim, vocês vão ser cabeça, vocês vão ser honrados, por onde vocês andarem, todo mundo vai aplaudir vocês. Não, pelo contrário, vocês vão ser perseguidos, tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, porque pelo menos dentro de vocês, vocês terão paz. Nós precisamos entender essa fase da nossa salvação. Se a gente não entender que a gente precisa morrer hoje, a gente não vai chegar lá não, irmão. Então tem muita gente achando que sinal de bênção de Deus é quando tudo está a mil maravilha para ele. Tem gente que até prega isso. Eu vi várias pessoas falando assim: rapaz, quem é servo de Deus não vive com carro Fusca. Quem é servo de Deus não anda de bicicleta. Quem é servo de Deus não anda de chinelo. Quem é servo de Deus não vive de aluguel. Quem é servo de Deus não vive num casebre. Quem é servo de Deus e mostra que Deus abençoa. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Então nós vamos tirar da igreja todo mundo e vamos colocar lá os macumbeiros, feiticeiros, empresários corruptos, políticos corruptos. Vamos colocar, já que o dinheiro é um sinal de que você é filho de Deus. Deus pode te abençoar o tanto que for, meu irmão. Isso, a Bíblia diz que Ele vai dar bênção, chuva sobre justos e injustos. Isso nunca será um sinal de aprovação de Deus. Você tem fé, você ora, Deus vai fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não é isso que define um filho ou uma filha de Deus. Não é o exterior que define quem você é. Você pode ter toda a riqueza desse mundo, mas o Senhor ainda vai olhar para dentro do teu caráter. Se o teu caráter e o meu caráter não for transformado e for moldado ao caráter de Cristo, nós não reinaremos com Ele. Então quando você diz não para a tua natureza, para o teu conforto, para o teu orgulho, você está atraindo mais a vida plena do Senhor sobre você. E muitos irmãos que são taxados hoje como
menores no reino de Deus estarão sendo governadores no reinado milenar. E muitos que hoje você olha e diz assim: meu Deus, eu tenho que ir para debaixo da sombra daquele homem. Meu Deus, ninguém triste naquele. Eu já vi gente falar assim: olha aquele homem, meu Deus, ele nem anda no meio do povo, ele já entra por trás de uma portinha no púlpito lá de lá e já sai, ninguém vê ele. O homem é um astro. Pode ser que muitos desses, dependendo dos seus corações, vão estar lavando os teus pés no reino milenar. Porque não é isso, irmãos, não é status, não são vestes, gravatas, posses, que vai definir quem você é diante de Deus. Jesus viu na sinagoga, ele contemplou na sinagoga todos que estavam adorando a Deus com os dízimos e ofertas, e ele destacou uma viúva que tinha 2 moedinhas, as últimas que ela tinha, porque o Senhor, ele fez questão de dizer, com alegria ela deu, do pouco que tinha ela deu muito, tudo, porque o Senhor vai olhar para as intenções e as motivações do nosso coração. O Senhor, ele vai priorizar caráter. Evangelho sem tratamento de caráter, evangelho sem arrependimento, evangelho sem mudança, evangelho, esposa, sem você calar a boquinha e engolir seco e ser submissa, não é evangelho. Evangelho, marido, sem você amar, sem você cuidar, sem você, sabe, ser carinhoso, isso não é evangelho. Evangelho, irmão, irmã, que você passa 8 meses cortando volta, pegando outra rua, para não passar na frente daquele comércio sem pagar, e você já está sendo taxado pelo velhaco, isso não é evangelho? O evangelho é tratamento de caráter. Eu posso ouvir amém? Oh, gente, oh, gente, se tiver que vender casa, vender carro, vender, só não vende os filhos nem a mulher, e nem se vende. Mas se tiver que vender qualquer coisa, venda, mas paga as tuas contas. A Bíblia diz: não devais nada a ninguém a não ser o amor. Isso é evangelho. Porque o que adianta a gente ter tudo nessa terra e se encher de prazeres, daqui a pouco a gente ser surpreendido com o confronto do evangelho, na hora que o arrebatamento acontecer, a gente não subir? Hein? O que adiantou todo o império, tudo que você conquistou nessa terra? Ah, meu irmão, vou dizer uma coisa para você: o anticristo vai reinar sobre tudo isso, e se você quiser, você vai ser só um zelador, vai só limpar aquilo que o anticristo vai zelar. Então, trabalhe, busque tua dignidade, mas não deixe que nada disso venha comprometer o teu caráter em Deus. Acima de tudo e sobretudo, seja um cristão de verdade. Eu posso ouvir um amém? Amém. De tal maneira que quando olharem para você, que possam dizer: olha, pode não ter nada, mas é crente. Irmão, maior elogio que alguém possa receber, maior. Rapaz, o pastor chega num ambiente de trabalho e escuta isso de uma ovelha, de alguém em referência à sua ovelha. Rapaz, eu vou dizer uma coisa: pode não ter dinheiro, pode não ser rico, pode não ser estudado, mas eu vou dizer, penso num crente, rapaz, a gente volta, meu Deus do céu, obrigado, ganhei o dia, meu Deus. É isso. Uma vez eu cheguei no ambiente de trabalho e os caras começaram a brincar já: pastor, eu vou dizer, esse crente aí, rapaz, tá longe, aqui o negócio aí, você não sabe o que rola por aqui. Irmão, eu não sabia onde colocar a cara. Assiste aquele filme, Os Corajosos, e o teste, aquele irmãozinho lá, passa, quando ele recebe a promoção na empresa, mas o teste era ele assinar e concordar com o erro da empresa. E ele, por não concordar, ele foi honrado. É aquilo ali, a vida do cristão é aquilo ali. Se você não consegue honrar Deus nas mínimas coisas, Ele sabe que você não vai honrá-lo no reinado durante 1000 anos. Porque quem é fiel no pouco, será fiel no muito. E o Senhor disse: se você é injusto nas pequenas coisas dessa terra, quem lhes confiará as coisas do tabernáculos eternos? Ei,
Não fuja da cruz. Você está vivendo a segunda fase da vida plena. Você não pode perder. Você já andou muito, irmão. Você já andou muito. Na verdade, o primeiro passo, você não se esforçou coisa nenhuma. Você pensa, pai, mas foi difícil me converter. Mas foi difícil. Foi nada. Não foi difícil coisa nenhuma. O difícil foi entender. E não depende de você nem de mim, é Deus que faz entender. Quando Deus fez entender, você nasceu de novo. Então essa primeira fase, quando eu tive que me decidir a ser crente, isso não foi difícil. O difícil já é a segunda parte que você já inaugura. Abrir mão das críticas, abrir mão dos jogos, abrir mão das farras, abrir mão, sabe, dos vícios, abrir mão das mulheradas, dos homaradas, né? Abrir mão de tudo que não presta, isso que é difícil. Mas isso não é a primeira fase, isso é a segunda fase. Até Jesus voltar, tu vai ter que estar abrindo mão de você mesmo, abrindo mão da tua própria vida. Eu posso ouvir amém? Amém. Agora a terceira fase, eu vou falar com você em pé, que é para dar a impressão assim que já está terminando. Fique em pé, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Preste atenção. Mas digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós seremos transformados. Diga comigo, seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Deixa eu te dizer, irmão, a terceira fase da vida plena é a fase da vitória. Diga comigo, vitória. Diga vitória. Não, diga como quem realmente quiser ser o vitorioso. Diga vitória. Deixa eu dizer para você, quando Deus nos transporta para a primeira fase, que é do novo nascimento, e nos ajuda, nos dando habilidade para vencer em toda a etapa, na segunda etapa, que é o tempo da fase da alma, do tratamento de caráter, tudo isso é para que você e eu possamos voltar para o plano inicial. E isso acontece nessa terceira fase. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que esse nosso corpo mortal vai ser transformado num corpo glorioso. Isso conclui e respalda aquilo que Jesus começou falando no texto. Ele diz: ora, eita, que a ressurreição, claro que há ressurreição, e que se os mortos vivem, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E aqueles que vão ressuscitar, eles nem vão casar, nem vão dar-se em casamento mais, não tem necessidade disso. Por quê? Porque o corpo deles será como o corpo de anjos, é o corpo glorioso. A promessa do Senhor diz que nós vamos receber um corpo glorioso. Que corpo é esse, pastor? É semelhante ao corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Que corpo é esse, pastor? É o corpo que vai dar a você e a mim a capacidade de vivermos com Cristo eternamente e nunca mais pecar. E é para isso que Deus está te chamando, você e a mim, porque o Senhor fez todas as coisas no jardim do Éden. Você lembra? Deus fez os animais, e os animais vieram de quê? Os animais vieram do pó da terra. Deus fez as árvores, de onde veio as árvores? Vieram das árvores. As árvores vieram da terra. Deus fez os peixes vieram das águas. Deus fez as estrelas, vieram do firmamento. E a Bíblia diz que o firmamento vai se abalar. A Bíblia diz que as árvores vão serem queimadas e voltar para o pó. A Bíblia diz que os animais também vão morrer e vão voltar para o pó, porque tudo aquilo que veio da terra vai ter que voltar para a terra. Tudo aquilo que veio desse chão vai ter que voltar para esse chão. Mas a Bíblia diz que você e eu não viemos desse chão, nós viemos de Deus. O Senhor olhou e disse: façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Fez um corpo da terra. Claro, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Nós não somos o corpo. Diga comigo, eu não sou o meu corpo. Diga para quem está do seu lado: você não é você que se vê no espelho.
Amém, irmãos? Você não é essa estrutura que você se vê no espelho. Você é o que está dentro de você. E o que está dentro de você não veio da terra. O que está dentro de você veio do céu. E assim como aquilo que é da terra vai voltar para a terra, aquilo que vem de Deus vai voltar para Deus. Você vai voltar para o plano inicial. E aí, meu irmão, como é que eu volto para Deus se o meu corpo é corruptível? Esse corpo vai ser destruído. Se você morrer, você vai nascer com um corpo novo. Mas se no arrebatamento você estiver vivo, a Bíblia diz que imediatamente, num piscar de olhos, o seu corpo vai ser transformado num corpo glorioso. E aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E nós encontraremos ao Senhor lá na eternidade. É para isso que Deus te chamou. O propósito inicial é plenitude de vida nele, é comunhão com ele. Você precisa entender que assim como Deus propôs para Adão e Eva no início, Ele propõe para você hoje. E é tua responsabilidade viver essa segunda fase honrando a Deus, para que juntos possamos reinar com o Senhor durante 1000 anos, com corpos de anjos. Nós cremos em Deus, um Deus que é vivo e um Deus que é Deus de vivos. A Bíblia diz no capítulo 8, versículo 51 de João: aquele que guarda a minha palavra nunca haverá morte. A partir do momento que você começa a guardar a palavra de Deus, você já é eterno. Você é candidato para viver com Cristo, não só no reino milenar, mas é eternamente. Você é eterno. Se comporte como tal, se comporte como homem de Deus, se comporte como uma mulher de Deus, como alguém que não é abatido pela depressão desse mundo, como alguém que não é abatido por aquilo que é carne. O que é do mundo vai atingir tua carne, mas o que é espiritual não pode atingir você, porque o que está dentro de você é maior do que o que está no mundo. É Deus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para essa vida plena. Te agradecemos porque o Senhor nos chamou para viver uma vida diferente. O Senhor nos chamou para viver a vida do propósito inicial do Senhor lá em Adão e Eva. E nós queremos te agradecer porque nós já passamos pela primeira fase. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou, abriu os olhos do nosso entendimento, e nós demos uma resposta positiva ao teu chamado. Te agradecemos porque nós estamos vivendo a segunda fase, e a tua palavra diz que não é fácil, é porta estreita, mas é o Espírito do Senhor que nos ajuda, é o Espírito do Senhor que nos capacita a viver esse tempo, a perdoar, pedir perdão, abrir mão do nosso orgulho, da nossa soberba, abrir mão daquilo que nos separa do Senhor. É o teu Espírito, Pai, e nós queremos te agradecer, porque é o Senhor que começou a boa obra, é o Senhor que vai aperfeiçoar. E nós cremos que assim como o Senhor nos chamou para a vida plena, o Senhor vai concluir esta obra, e nós subiremos no arrebatamento. Nós viveremos contigo como vencedores durante 1000 anos, Pai. E nós queremos reconhecer que nenhuma força temos para vencer, mas se o Senhor nos ajudar, nós te honraremos, nós estaremos diante do Senhor para sempre, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa essas ovelhas, abençoa teus filhinhos, Senhor, para que possam terminar esse ano de 2014 erguidos, levantados, com cabeça erguida, Senhor, como vivos e não como mortos, e entrar em 2015 como muito mais vivo do que nunca, de cabeça erguida, entrando nesse ano de 2015 para vencer, porque, Senhor, destruição, insucesso é coisa de quem está morto, mas sucesso, alegria, paz, vida plena é coisa de quem está vivo, e nós estamos vivos na presença do Senhor. Te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor aviva cada vez mais nosso coração, aviva cada vez mais, Senhor, essa igreja, para que nós possamos viver a plenitude da tua vontade, a plenitude do Senhor nessa terra, para que essa geração, para que Teresina, o Piauí, conheça o Senhor através de nós, no nome de Cristo Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Obrigado, Deus, aleluia, amém.